Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta. Nesse bloco a gente começa agora a fazer o estudo das orações subordinadas, tá? Como eu falei para vocês, as orações subordinadas, elas são subdivididas em subordinadas substantivas e elas possuirão a conjunção integrante e tem também as adverbiais, que vão possuir as conjunções adverbiais. Além destas duas, tem as orações subordinadas adjetivas. As orações adjetivas, elas vão ser introduzidas por uma outra expressão, por um outro elemento que não é conjunção. Na hora certa a gente vai ver. Então agora, nós estamos estudando o primeiro tipo das orações subordinadas, que são as orações subordinadas substantivas. Primeiramente, a gente vai verificar aqui algumas características dessas orações. A primeira delas é a seguinte, pessoal. Primeiro, por que elas recebem o nome de substantivas? Então, olha lá. Recebem o nome de substantivas porque elas exercem funções sintáticas tipicamente exercidas por substantivos. Recorde você que no nosso módulo de número 4, nós vimos todas as funções sintáticas e eu mostrei para vocês que algumas das funções sintáticas são exercidas por um núcleo substantivo. Quais são essas? Sujeito, objeto direto, objeto indireto, aposto, complemento nominal, a agente da passiva e, em alguns casos, a predicativa. Se você observar, eu te falei 7 funções sintáticas, que são exatamente as 7 orações subordinadas substantivas que existem. Seguindo aquele nosso raciocínio, uma oração nada mais é do que uma função sintática que possui um verbo e que, portanto, transforma essa estrutura em uma oração. Sendo assim, essa oração vai receber um nome. E no caso das orações subordinadas substantivas, elas vão receber esse nome de acordo com uma destas 7 funções sintáticas que eu acabei de citar para os senhores. Então, se a oração exercer a função sintática de sujeito, ela vai ser um sujeito oracional. Então, qual que é a diferença? É só a presença do verbo. A função sintática em si, você já sabe. Para isso que você tem que ter um módulo 4 muito bem fixado aí na sua mente. Por quê? Porque todas aquelas funções sintáticas que nós vimos, a partir de agora, vão se transformar em orações. Portanto, a única diferença é que elas vão possuir um verbo. Para que a oração seja substantiva, ela tem que, obviamente, além de possuir um verbo, exercer uma função sintática que quem exerce em CNTP, quem exerce essa função sintática vai ser um substantivo, beleza? A gente vai ver, por exemplo, que as orações subordinadas adjetivas exercem uma função sintática tipicamente exercida por um adjetivo. Olha como os nomes têm uma relação direta com a função sintática que elas exercem. Então, orações subordinadas substantivas exercem funções sintáticas que quem exerce? Os substantivos. Orações subordinadas adjetivas exercem as funções sintáticas que os adjetivos exercem. Por sua vez, as orações subordinadas adverbiais vão representar as funções sintáticas tipicamente exercidas por advérbios. Então, mais uma vez, quais são as 7 funções sintáticas, Rafaela? Vamos lá. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, aposto e, em alguns casos, predicativo. Joia? Então, já te falei os 7 tipos de orações subordinadas substantivas que existem. São esses os 7 tipos. Vamos para a nossa segunda observação. Essas orações, elas podem ser substituídas por um chamado pronome substantivo. Galera, nós vimos essa definição aqui no nosso módulo de morfologia. Joia, módulo 2, módulo 3. Eu mostrei para vocês que um pronome ele é chamado de substantivo quando ele substitui. Até falei para você gravar assim. Pronome substantivo é um pronome que substitui. É um pronome que substitui. E aí, qual pronome pode substituir toda a oração subordinada substantiva? Aqui nós temos alguns exemplos. Acompanhem comigo. O pronome isso, pronome disso, nisso, esse, desse, essa, essas, nesse, nessa, etc. Então, galera, é o seguinte, aqui vocês vão ver que toda a oração vai ser facilmente, pode grifar essa palavra, substituída por um pronome substantivo. O pronome substantivo, ele faz exatamente isso, ele substitui. Nesse caso, ele vai substituir
toda a oração. Então, quando a gente estiver analisando, se no lugar de toda aquela oração eu puder colocar a palavra isso, disso, nisso, essa, dessa, nessa, esses, desses, dessas, enfim, um pronome substantivo, é porque aquela oração é uma oração subordinada substantiva. Beleza? A nossa terceira observação, são introduzidas, grifem isso aqui, quando desenvolvidas, podem grifar isso aqui, são introduzidas quando desenvolvidas por uma conjunção integrante, ou, grifem isso aqui, mais raramente por um pronome. Então, na verdade, vocês vão grifar 4 pedacinhos. Vocês vão grifar quando desenvolvidas, conjunção integrante. Quando essas orações são desenvolvidas, são introduzidas por uma conjunção integrante. Tá? E mais raramente desenvolvidas, só que de maneira mais rara por um pronome. Então, olha só, quais palavras podem introduzir uma oração subordinada substantiva quando esta oração é desenvolvida? Rafaela, para tudo, eu nem sei o que é uma oração desenvolvida. Calma, eu já vou te explicar. Por enquanto, fique com essa informação. Quando a oração subordinada é desenvolvida, ela é introduzida, na maioria das vezes, por uma conjunção, e aí essa conjunção recebe o nome de integrante, isso aqui já foi visto com vocês, ou, mais raramente, ela será introduzida por um pronome. Só que isso aqui é bem raro, beleza? Nossa próxima observação. Essa conjunção não possui valor semântico. Pode grifar o não e o valor semântico. A conjunção não possui valor semântico. Ó, galera, nós acabamos de ver, aí até o bloco anterior, nós acabamos de ver os 5 tipos de orações coordenadas e vimos que estas sim possuem valor semântico. A conjunção que introduz estas orações possui um valor semântico. Tanto é verdade que a classificação destas orações obedece, inclusive, ao valor semântico que a conjunção exerce, que a conjunção possui. Aqui, pessoas, eu não falo em valor semântico. Eu classifico as orações exclusivamente por um critério sintático. Pode tomar nota disso que eu acabei de falar. A classificação das orações subordinadas substantivas é feita por um critério única e exclusivamente sintático. Nenhuma conjunção subordinativa integrante tem valor semântico. Ou seja, elas não significam nada. Não vão significar a adição, a adversidade, a explicação, a conclusão ou a alternância, conforme nós vimos nos vídeos anteriores. Agora, elas não têm um valor semântico. Elas só possuem um critério sintático. Beleza? E aí, ó, ela não possui valor semântico, tá aqui, sua classificação obedece a critérios sintáticos. Galera, vamos entender. Sua classificação, a classificação de quem? Da conjunção? Não, a conjunção não é classificada. A conjunção nem exerce função sintática, nós já vimos isso. Então, de que classificação eu estou falando aqui? Eu estou falando da classificação das orações subordinadas substantivas. Não existem 7 tipos, como eu falei para vocês? Aqui estão, ó, subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, apositiva, completiva nominal e agente da passiva. São 7 tipos de orações subordinadas substantivas. E esta classificação aqui tem a ver com o tipo de função sintática que a oração exerce. Vamos começar a anotar. Pode anotar aí. Subjetiva, puxa uma setinha. Sujeito. A função sintática da oração subordinada, substantiva, subjetiva é sujeito. Então, vai ser um sujeito com um verbo, um sujeito oracional. A próxima, objetiva direta. Pode puxar uma setinha e escrever aí. Objeto direto. Beleza? Função de objeto direto. A próxima, objetiva indireta. Pode puxar uma setinha. Função de objeto indireto. Predicativa. Pode puxar uma setinha. Função de predicativo. Apositiva. Pode puxar uma setinha. Função de aposto. Completiva nominal, senhores. Podem puxar uma setinha e escrevam complemento nominal. E, por fim,
agente da passiva, pode puxar uma setinha e escreva função de agente da passiva. Os nomes, galera, são bastante sugestivos. Vocês devem concordar comigo, né? Olha só, objetiva direta, função de objeto direto, objetiva indireta, função de objeto indireto, predicativa, função de predicativo, apositiva, função de aposto, completiva nominal, função de complemento nominal e agente da passiva, não preciso nem falar, né? Aqui, ó, a subjetiva, função de sujeito, que inclusive vem da palavra subjeito, subjeto. Beleza? Então, tá aí, galera. Essas classificações, essa nomenclatura aqui, vocês podem perceber que foi uma nomenclatura surgida do quê? Da função sintática, ora bolas. Lógico, gente. Se a oração tem função de complemento nominal, o nome dela vai ser completiva nominal, objetiva indireta, que não pode ser. Beleza? Por isso que eu falei. O módulo 4 é de suma importância. Se você se engasga no módulo 4, aí aqui você vai ter uma convulsão no módulo 5, né? Porque não tem como. Você tem que ter já uma base muito boa. Eu falei para vocês quando a gente começou o módulo 4, estamos começando a estudar a parte mais difícil de toda a gramática, que é a famosa análise sintática, o terror da maioria dos alunos. Então, o módulo 4 é pré-requisito para que você deslanche no módulo 5, sem sombra de dúvida, tá bom? Grifem essa última observação aqui, guardem essa informação numa gavetinha, que eu vou te explicar a partir do próximo slide o que é reduzida. Mas já grava aí, ó. As orações subordinadas substantivas podem ser reduzidas. Então, vamos entender o que vem a ser uma oração reduzida. Olha só, galera. As características de uma oração reduzida são as seguintes. A primeira delas é possuir um verbo reduzido. Mas, Rafaela, o que vem a ser um verbo reduzido? Vocês vão entender que, para verbo reduzido, o contrário disso vai ser um verbo desenvolvido. Beleza. E o que é um verbo desenvolvido, Rafaela? É um verbo conjugado. É um verbo flexionado. É um verbo que foi conjugado. E, por sua vez, o que é o verbo reduzido? É um verbo que não foi conjugado. E aí, relembre-se você das aulas de morfologia, quais são as 3 possibilidades de eu ter uma forma verbal sem conjugação? São as possibilidades das chamadas formas nominais. Então, se o meu verbo aparecer no infinitivo, ou no gerúndio, ou ainda no particípio, este verbo estará em uma forma nominal. Isso aqui foi muito bem estudado na parte de verbos, tá? Nosso módulo de morfologia. Então, a primeira característica das orações reduzidas é que elas possuem um verbo reduzido. Por verbo reduzido, leia-se um verbo que se apresenta na forma nominal, que a esta altura do nosso curso você já sabe que são 3. Infinitivo, aquele verbo que tem a desinência do R, gerúndio, que tem a desinência do NDO, ou particípio, que quando for regular, terá a desinência ADO ou ainda IDO. Então, essas são as 3 possibilidades de um verbo aparecer na forma reduzida, na forma nominal. Então, essa é a primeira característica, tá? O verbo da oração reduzida não vai aparecer conjugado. Ele não vai aparecer flexionado em nenhuma pessoa, nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira do singular, muito menos primeira, segunda e terceira do plural. Ele tem que obrigatoriamente aparecer em uma das 3 formas nominais, quais sejam infinitivo, gerúndio e particípio. Senhores, a segunda característica da oração reduzida, ela não possui conjunção. Pode grifar. Não possui conjunção. Só que, então o que ela possui, Rafaela? Aí que tá. Anote e preste atenção. As orações reduzidas, ou elas são justapostas, o que é isso? Ou elas são simplesmente postas uma ao lado da outra, o que vale dizer, sem nenhum elemento de ligação, então elas não têm elemento de ligação, elas são colocadas uma ao lado da outra. Ou, se elas possuírem um elemento de ligação, este elemento não será uma conjunção. Se você se recordar das nossas aulas de morfologia, eu apresentei das 10 classes gramaticais, 2 classes gramaticais que tinham o objetivo de ligar.
Quais são as duas classes gramaticais, os dois tipos de palavras capazes de ligar, capazes de fazer ligações entre termos ou entre palavras na língua portuguesa? A conjunção, nós vimos, ela vai ligar orações, ela vai ligar termos de mesma função sintática, ou então as preposições, que eu falei para vocês. As preposições, elas vão ligar o resto. Tudo aquilo que não for ligado pelas conjunções, as preposições vão ligar. Portanto, senhores, quando uma oração reduzida for ligada por algum elemento, o que não é sempre que acontece, já que ela pode ser justaposta, então elas podem ser postas uma ao lado da outra, sem nenhum elemento de ligação, ocorre que quando elas forem ligadas por um elemento de ligação, este elemento de ligação será a chamada preposição, tá? Pode grifar. Então, elas não possuem conjunção. Quando elas forem ligadas, elas serão ligadas por uma preposição. Por fim, grifem isso aqui assim com todas as letras do arco-íris que você tiver aí de canetinha Lumicolor. Somente as subordinadas podem ser reduzidas. Somente as subordinadas podem ser reduzidas. Então, se situe, hein, candidato? Nós acabamos de gravar uma série de aulas em que eu mostrei para vocês as orações coordenadas. Joia? As orações coordenadas. Agora, eu apresento a vocês uma série de orações que são as subordinadas. E as orações subordinadas, estas sim podem ser reduzidas. Estas sim podem apresentar verbo no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. As coordenadas podem, Rafaela? Lógico que não, tá? Só as subordinadas podem ser reduzidas. Prosseguindo, meus queridos, vamos então começar com a primeira tipologia de oração subordinada subjetiva. Agora muda tudo, né? Se ela é subordinada, qual é o tipo de relação que elas estabelecem entre si? Puxe uma setinha e anote. Relação de dependência sintática. Relação de dependência ou relação de vínculo sintático. Beleza, galera? Relação de dependência ou de vínculo sintático. Então, vamos analisar. Eu tenho aqui um período. Como eu falei para vocês, não precisa acertar a classificação da conjunção, não precisa acertar a classificação da oração. Isso aqui não me interessa. Eu já estou te dando a resposta. Você já sabe que o que você vai ver aqui é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. O nosso objetivo agora não é acertar, é entender de onde vem esta classificação. Então, como a gente vai trabalhar? Fazendo aquela mesma análise sintática que vínhamos, então, trabalhando com as orações coordenadas. Este é um período, senhores. É necessário que se tenha paciência? Sim, porque 1, tem sentido completo. 2, ele termina com o ponto final. O período tem que terminar com ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação ou reticências. E 3, ele possui pelo menos uma oração. O que é oração? Verbo. Então, a gente vai grifar os verbos. Então, grife o primeiro verbo é e o segundo verbo tenha. Beleza? Eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. O meu período é composto. Próximo passo, eu vou separar as orações, olha lá, antes da conjunção. E olha que bacana, a conjunção que apareceu lá nas aulas de orações coordenadas. Então, olha aí a possibilidade múltipla da aparição da palavra aqui. Nós vimos que ela pode ser oração coordenada, conjunção coordenativa. E aqui, se ela está ligando uma oração subordinada, ela vai ser uma conjunção subordinativa. Olha aí a multiplicidade de opções que a palavra que pode apresentar. Então, continuando, eu separo as minhas orações antes da conjunção e agora o nosso próximo passo é fazer a análise sintática de cada uma das orações. Olhem para a primeira oração. O que eu tenho aqui, galera? Ó, eu tenho esse verbo ser, que é um verbo de ligação, então escreve aí, VL. E eu tenho a palavra necessário. Morfologicamente, a palavra necessário pertence a que classe gramatical? Anote. Adjetivo.
Então, nessa primeira oração, eu tenho um verbo de ligação e um adjetivo. Eu pergunto a vocês, eu tenho alguma coisa aqui que possa ser sujeito? Resposta, não. Porque a gente viu que o sujeito ele é exercido por uma palavra substantiva ou um equivalente a um substantivo, que pode ser uma palavra substantivada. Nessa oração, eu não tenho isso. Mas peraí, toda oração, qual é a primeira coisa que toda oração tem que ter? Um sujeito. Ora, se toda oração tem que ter um sujeito, cadê o sujeito desta oração? Se eu tenho um verbo de ligação e um adjetivo, como é que é o nome da função sintática de um adjetivo que é separado por um verbo de ligação? Predicativo. Predicativo de quem? Do sujeito. Então, olha o que eu tenho nessa primeira oração. Um verbo e um predicativo. Predicativo de quem? Do sujeito. Mas cadê o sujeito? O sujeito não está nesta oração. Agora, eu tenho que ter sujeito? Claro, toda oração tem um sujeito. Para cada verbo eu tenho um sujeito. Quem é o sujeito desse verbo? Ele não está aqui. Onde ele está, senhores? Aqui. O sujeito é toda esta oração. Perceba, uma das características das orações subordinadas substantivas é que elas, inteirinhas, poderão ser substituídas por um pronome. Aqui uma série de exemplos. Isso, disso, nisso, esse, desse, essa, essas. O que significa dizer que, se esta for uma oração subordinada substantiva, eu poderei facilmente substituí-la por um daqueles pronomes. Vamos tentar substituir tudo isso aqui por isso. E aí eu fico com é necessário isso. Coloca na ordem direta. Isso é necessário. Faz sentido, não faz? E quando você coloca na ordem direta, isso é necessário, quem é o sujeito da oração? Isso. Logo, toda esta oração aqui é o sujeito deste verbo aqui. Então, perceba a relação de dependência sintática, a relação de vínculo que estas duas orações estabelecem entre si. A segunda oração, ela é a função sintática do verbo da primeira. Ela todinha é o sujeito da primeira oração. Então, ela é uma oração, porque tem verbo. Subordinada, porque exerce com a oração anterior uma relação de dependência estrutural, de vínculo sintático. Substantiva, porque a função que ela exerce não é de sujeito. A função que ela exerce é uma função tipicamente exercida por substantivo. Subjetiva, porque a função que ela exerce é uma função de sujeito. Então, essa segunda oração, pode anotar, ela é classificada da seguinte maneira: oração subordinada, substantiva, subjetiva. Rafael, e a primeira oração? A primeira oração, galera, quando eu estou diante de uma relação de subordinação, recebe o nome de oração principal. Pode colocar aí, OP, oração principal. É aquela que vai determinar. A oração principal é aquela que você, olhando para ela, você vai perceber qual é a função sintática da outra. Porque a função sintática da outra será determinada pelo que estiver faltando nela. Não é verdade? Eu olhei para cá, eu tenho verbo e tenho predicativo. O que está faltando nela? O sujeito. Então, ao olhar para essa oração, se é olhando para ela que eu identifico o que está faltando, esta é a oração principal. Portanto, a oração principal é a oração que identifica, que determina qual é a função sintática exercida pela outra, que é a oração subordinada. Essa é a oração que manda. É como se fosse essa a ideia. Essa que manda, essa que obedece. Existe uma hierarquia, uma dependência sintática entre elas. Então, oração principal, oração subordinada substantiva, subjetiva. Beleza, galerinha? Prosseguindo, vamos para o nosso segundo modelo. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Ela vai exercer a função sintática de quê, pessoal? De objeto direto. Aí volta para o nosso módulo 4. O que é um objeto direto? É um complemento estrutural de um verbo transitivo direto. Não é verdade? O objeto direto
ele se relaciona, pode escrever aí, ó, com VTD, com o verbo transitivo direto. Então, o que vai acontecer aqui? Na primeira oração, você vai ter um VTD sem o seu OD. Olha como isso acontece. Eu não sei se ele irá à festa. Ponto final, primeira característica do período. Sentido completo, segunda característica do período. E presença de verbo. Nesse caso, 2. Terceira característica do período. Ok? Sendo assim, duas orações. Eu separo as orações antes da minha conjunção. E agora vou analisar a sintaxe da primeira. Quem é o sujeito do verbo saber? Quem não sei? Eu. Está aqui o meu sujeito. Agora o meu verbo saber, que é transitivo direto. Saber de algo, né? Quem sabe, sabe algo. O que é que eu não sei? A pergunta que eu faço é, o complemento deste verbo está aqui nessa primeira oração? Não. Logo, o complemento tem que estar na segunda. Dessa maneira, a segunda oração e a primeira estabelecem uma relação de dependência sintática, uma relação de vínculo estrutural obrigatório. Um verbo transitivo direto não pode ficar sem o seu complemento estrutural, que é o objeto direto. Mas, de maneira muito tranquila, se o objeto direto não está na oração principal, cadê o objeto direto, gente? O objeto direto é a segunda oração todinha. Olha lá. O que é que eu não sei? Isso aqui, ó. Se ele irá à festa. E aí, vamos agora checando aqui as informações. Eu consigo substituir toda esta oração por um daqueles pronomes? Consigo. Nesse caso, qual pronome? Isso. Então, pode escrever aí, ó. Eu não sei isso. Isso não é o objeto direto desse verbo? É. Só que aqui, o objeto direto se transforma em uma oração, porque ele tem um verbo. Então, ele é chamado de, toda esta oração é chamada de oração subordinada, substantiva, objetiva direta. E a primeira oração? Oração principal. Mais um exemplo. Ele disse que me ama. Eu grifo os verbos. 1, 2. Separo as orações antes da conjunção. Analiso sintaticamente a primeira. Sujeito. Disse, verbo transitivo direto. Dizer algo. O que ele disse? Cadê o objeto direto? Está na primeira oração? Não. Olha para a segunda oração. Que me ama. Posso substituir toda essa oração por isso? Posso. Ele disse isso. Isso não é o objeto direto do verbo dizer? Sim. O que aconteceu? O objeto direto tem agora um verbo. Se tem verbo, ele é uma oração. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. E a primeira oração? Oração principal. Senhoras e senhores, no próximo bloco, a gente continua com mais exemplos de orações subordinadas substantivas. Eu espero vocês, ótimos estudos e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.